galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Cowan Swain and Ross. O sol do meio-dia de São Francisco jorrava para dentro do escritório de advocacia Cowan Swain and Ross, conferindo à sala uma alegria que Donald Gennaro não sentia. Ele escutava o telefone e olhava para seu chefe Daniel Ross, gélido como um agente funerário em seu terno escuro de risca de giz. Eu entendo, John, disse Gennaro. E Grant concordou em vir? Bom. Sim, me parece ótimo. Meus parabéns, John. Ele desligou o telefone e voltou-se para Ross. Não podemos mais confiar em Hammond. Ele está sob muita pressão. A APA o está investigando, ele está atrasado na programação de seu resort costarriquenho e os investidores estão ficando nervosos. Houve muitos rumores de problemas por lá. Muitos trabalhadores morreram. E agora esse negócio de um pró-cómplice, seja lá o que for, vivo no continente. O que isso significa? Perguntou Ross. Talvez nada, respondeu Gennaro. Mas Hamashi é um dos nossos principais investidores. Recebi um relatório na semana passada do representante de Hamashi em San José, a capital da Costa Rica. De acordo com ele, algum novo tipo de lagarto está mordendo crianças no litoral. Ross piscou. Novo lagarto? Exato, disse Gennaro. Não podemos enrolar com isso. Precisamos inspecionar aquela ilha logo. Eu pedi ao Hammond para arranjar inspeções semanais independentes no local pelas próximas 3 semanas. E o que disse Hammond? Ele insiste que não há nada errado na ilha. Diz que tomou todas essas precauções de segurança. Mas você não acredita nele? Não acredito. Donald Gennaro tinha chegado a Cowan Swain com experiência em banco de investimentos. Os clientes de alta tecnologia da Cowan Swain frequentemente precisavam de capitalização, e Gennaro os ajudava a encontrar o dinheiro. Uma de suas primeiras tarefas em 1982 tinha sido acompanhar John Hammond enquanto o ancião, na época com quase 70 anos, arrecadava o financiamento para começar a corporação Engen. Eles acabaram levantando quase $1 bilhão, e Gennaro se lembrava daquilo como um passeio maluco. Hammond é um sonhador, disse Gennaro. Um sonhador potencialmente perigoso, disse Ross. Nós não deveríamos ter nos envolvido. Qual é nossa posição financeira? A empresa é dona de 5%. Geral ou limitado? Geral. Ross balançou a cabeça. Jamais deveríamos ter feito isso. Pareceu sábio naquele momento, disse Gennaro. Diabos, foi há 8 anos. Pegamos essa porcentagem no lugar de alguns honorários. E se você se lembra, o plano de Hammond era extremamente especulativo. Ele estava realmente forçando a barra. Ninguém acreditava que ele fosse realmente conseguir. Pois aparentemente ele conseguiu. Em todo caso, eu concordo que esteja mais do que na hora de uma inspeção. E os seus especialistas de campo? Estou começando com os especialistas que Hammond já contratou como consultores no início do projeto. Gennaro jogou uma lista na mesa de Ross. O primeiro grupo é composto por um paleontólogo, uma paleobotânica e um matemático. Eles vão até lá esse final de semana. Eu irei com eles. Eles vão lhe falar a verdade? Acho que sim. Nenhum deles teve muito a ver com a ilha. E um deles, Ian Malcolm, o matemático, foi abertamente hostil ao projeto desde o início. Insistiu que nunca funcionaria, jamais poderia funcionar. E quem mais? Só um técnico, o analista de sistemas, para revisar os computadores do parque e consertar alguns bugs. Ele deve estar lá na sexta-feira de manhã. Ótimo, disse Ross. Você está fazendo os arranjos? Hammond pediu para que ele mesmo fizesse as ligações. Acho que ele quer fingir que não está encrencado, que é apenas um convite social.
que está exibindo a ilha. Tudo bem, mas certifique-se de que isso aconteça. Fique em cima. Eu quero essa situação na Costa Rica resolvida em uma semana. Ross se levantou e saiu da sala. Gennaro discou e ouviu o assovio de um radiofone. Então escutou uma voz dizer: "Aqui é o Grant." "Olá, Dr. Grant. Aqui quem fala é Donald Gennaro. Sou conselheiro-geral da Engen. Nós conversamos há alguns anos. Não sei se o senhor se lembra." "Eu me lembro", disse Grant. "Bem", continuou Gennaro, "eu acabo de desligar o telefone. Estava falando com John Hammond, que me deu a boa notícia de que o senhor virá até a nossa ilha na Costa Rica." "Vou", disse Grant. "Acho que vamos para lá amanhã." "Bem, eu queria apenas estender meus agradecimentos ao senhor por fazer isso com um prazo tão curto. Todos na Engen apreciam esse esforço. Também convidamos Ian Malcolm, que como o senhor foi um dos consultores iniciais, para ir até lá. Ele é matemático na Universidade do Texas, em Austin." John Hammond mencionou isso. "Bem, muito bom. Eu também irei, na verdade. Aliás, esse espécime que o senhor encontrou de um como é? Procompsognato. Isso. O senhor está com o espécime em sua posse, Dr. Grant? O próprio espécime?" "Não. Eu vi apenas uma radiografia. O espécime está em Nova York. Uma mulher da Universidade de Colômbia ligou para mim." "Bem, eu gostaria de saber se o senhor poderia me dar os detalhes disso. Então, eu poderia descrever esse espécime para o Sr. Hammond, que está muito empolgado a respeito. Tenho certeza de que o senhor vai querer ver o espécime pessoalmente também. Talvez eu possa até entregá-lo diretamente na ilha enquanto vocês estiverem por lá." Grant lhe deu a informação. "Bem, está ótimo, Dr. Grant", disse Gennaro. "Minhas lembranças a Settler. Espero ver ambos amanhã." E Gennaro desligou. Planos. "Isso acabou de chegar", disse Ellie no dia seguinte, indo até o final do trailer com um volumoso envelope pardo. "Um dos meninos trouxe da cidade. É do Hammond." Grant notou o logotipo azul e branco da Engen enquanto abria o envelope. Dentro dele não havia nenhuma carta, apenas uma pilha de papéis. Retirando tudo, ele descobriu que se tratavam de plantas. Estavam reduzidas formando um livro grosso. Na capa estava escrito: "Instalações para hóspedes do Resort Isla Nublar. Conjunto completo. Alojamento safari." "O que raios é isso?" disse ele. Quando abriu o livro, uma folha de papel caiu. "Queridos Alan e Ellie, como vocês podem imaginar, ainda não dispomos de muita coisa para servir como material promocional formal. Mas isto deve lhes dar uma ideia do projeto da Isla Nublar. Eu acho que é muito interessante. Mal posso esperar para discutir isso com vocês. Torço para que possam se juntar a nós. Lembranças, John." "Não entendo", disse Grant. Ele folheou as páginas. "Isso são plantas de arquitetura." Ele voltou à página inicial. "Centro de visitantes alojamento. Resort Isla Nublar. Cliente: Engen Palo Alto, Califórnia. Arquitetos: Dunning Murphy Associados, Nova York. Richard Murphy, sócio designer. Theodore Shen, designer sênior. Engenheiros: Harlow Whitney and Fields, Boston Estruturais. A.T. Mishikawa, Osaka, mecânicos. Paisagismo: Shepperton Rogers, Londres. A. Shikiga, H. Ieyasu, Kanazawa. Elétrica: NV Kobayashi, Tóquio. A.R. Makasawa, consultor sênior. Computadores CC. Integrated Computer Systems. Inc. Cambridge, Massachusetts. Dennis Nedry, supervisor do projeto. Grant voltou-se para as plantas. Elas exibiam carimbos de segredos industriais,
Não copiar produto de trabalho confidencial, proibida a distribuição. Cada folha era numerada e tinha no topo: estas plantas representam as criações confidenciais de Engen Inc. Você deve ter assinado o documento 112.4a ou pode sofrer processo. Parece bastante paranoico para mim, disse ele. Talvez haja um motivo, sugeriu Ellie. A página seguinte era um mapa topográfico. Ela mostrava a Isla Nublar como uma gota invertida, larga ao norte estreitando-se ao sul. A ilha tinha quase 13 quilômetros de comprimento e o mapa dividia em várias grandes seções. A seção norte estava marcada como área para visitantes e continha estruturas denominadas Chegada de Visitantes, Centro de Visitantes Administração, Eletricidade Dessalinização Suporte, Residência Hammond e Alojamento Safari. Grant podia ver o contorno de uma piscina, os retângulos de quadras de tênis e rabiscos redondos representando plantas e arbustos. Parece mesmo um resort, disse Ellie. Seguiam-se páginas detalhadas sobre o alojamento safari propriamente dito. Nos esboços de elevação, o alojamento parecia dramático. Um prédio comprido e baixo com uma série de formas piramidais no teto. Mas havia pouco sobre as outras construções na área de visitantes. E o resto da ilha era ainda mais misterioso. Até onde Grant podia dizer, ela era em sua maioria espaço aberto. Uma rede de estradas, túneis e prédios afastados, além de um longo lago raso que parecia ser artificial, com represas e barreiras de concreto. Mas em sua maior parte, a ilha dividia-se em duas grandes áreas curvas com pouquíssimo desenvolvimento. Cada área estava marcada por códigos: /P, /Proc, /V, /2A, /D, /Tric, /L, /5, abre parênteses, 4A mais 1, fecha parênteses. /LN, /OTHN, /C, /4, abre parênteses, 3A mais 1, fecha parênteses, I, /VV, /Hadri, /X, /2, abre parênteses, 6A mais 3dB, fecha parênteses. Há alguma explicação para os códigos? Disse ela. Grant passou pelas páginas rapidamente, mas não conseguiu encontrar nada. Talvez tenham retirado a explicação, disse ela. Estou te falando, disse Grant. Paranoicos. Ele olhou para as grandes divisões curvas separadas umas das outras pela rede de estradas. Havia apenas 6 divisões na ilha toda, e cada divisão era separada da estrada por um fosso de concreto. No exterior de cada fosso havia uma cerca com um raiozinho ao lado. Aquilo os intrigou até que finalmente conseguiram decifrar seu significado. As cercas eram eletrificadas. Isso é estranho, disse Ellie. Cercas eletrificadas em um resort? Quilômetros disso, disse Grant. Cercas eletrificadas e fossos juntos. E geralmente uma estrada ao lado deles também. Exatamente como um zoológico. Eles voltaram ao mapa topográfico e olharam com atenção as linhas dos contornos. As estradas tinham sido dispostas de modo estranho. A principal corria de norte a sul, bem no meio das colinas centrais da ilha. Inclusive, havia uma seção da estrada que parecia ter sido literalmente cortada na lateral de um penhasco, acima de um rio. Começava a parecer que eles tinham feito um esforço deliberado para deixar essas áreas abertas como grandes cercados, separados das estradas por fossos e cercas elétricas. E as estradas eram elevadas acima do nível do chão para que fosse possível ver por cima das cercas. Sabe, disse Ellie, algumas dessas seções são enormes. Olhe para isso. Esse fosso de concreto tem 9 metros de largura. É como uma fortificação militar. Assim como esses prédios, disse Grant. Ele tinha notado que cada divisão aberta tinha alguns prédios, geralmente localizados em cantos fora da vista.
Mas os prédios eram de concreto puro com paredes espessas. Em elevações vistas de lado, eles pareciam fortalezas de concreto com janelas pequenas, como os bunkers nazistas dos velhos filmes de guerra. Naquele momento, eles ouviram uma explosão abafada e Grant deixou os papéis de lado. De volta ao trabalho, disse ele. Fogo! Houve uma leve vibração e, em seguida, contornos em linhas amarelas tracejaram pela tela do computador. Dessa vez, a resolução era perfeita, e Alan Grant teve um vislumbre do esqueleto lindamente definido, o longo pescoço arqueado para trás. Era inquestionavelmente um Velociraptor bebê, e parecia estar em perfeitas. A tela ficou preta. Odeio computadores, disse Grant, apertando os olhos sob o sol. O que aconteceu agora? Perdemos as informações do integrador, disse um dos jovens. Só um minuto. O rapaz se abaixou para olhar para o emaranhado de fios saindo da parte traseira do computador portátil, alimentado a bateria. Eles tinham colocado o computador em cima de uma caixa de cerveja no topo da colina 4, não muito distante do aparelho que chamavam de tambor. Grant se sentou na lateral da colina e olhou para seu relógio. Disse a Ellie: teremos que fazer isso à moda antiga. Um dos jovens escutou. Ah, Alan! Olha, disse Grant. Eu tenho um avião para pegar e eu quero o fóssil protegido antes de ir. Quando se começa a expor um fóssil, é preciso continuar, ou se corre o risco de perdê-lo. Visitantes imaginavam que a paisagem dos descampados era imutável, mas na verdade ela estava continuamente em erosão, literalmente diante de seus olhos. O dia todo era possível ouvir o retinir dos pedregulhos rolando pela encosta dilacerada. E sempre havia o risco de uma tempestade. Mesmo uma chuva breve podia arrastar um fóssil delicado. Portanto, o esqueleto parcialmente exposto por Grant corria risco e precisava ser protegido até seu retorno. A proteção de fósseis consistia basicamente em uma lona encerada sobre o local e uma trincheira ao redor do perímetro para controlar o escoamento de água. A questão era o tamanho requerido para a trincheira do fóssil do Velociraptor. Para decidir isso, eles estavam usando tomografia sônica computadorizada, ou TSC. Este era um procedimento novo, no qual o tambor disparava um projétil de chumbo macio no solo, dando início a ondas de choque que eram lidas pelo computador e reunidas em uma imagem semelhante a uma radiografia da encosta. Eles vinham utilizando esse método durante todo o verão com resultados variáveis. Tambor estava a 6 metros de distância agora, uma grande caixa prateada sobre rodas com um guarda-chuva no topo. Ele lembrava um carrinho de sorvete estacionado de modo incongruente nos descampados. Tambor tinha 2 jovens assistentes carregando o próximo projétil de chumbo macio. Até o momento, TSC só localizava a extensão dos achados, auxiliando a equipe de Grant a cavar com mais eficiência. Entretanto, os jovens afirmavam que dentro de alguns anos seria possível gerar uma imagem tão detalhada que a escavação seria redundante. Daria para ter uma imagem perfeita dos ossos em 3 dimensões, e isso prometia uma era totalmente nova de arqueologia sem escavações. Mas nada disso havia acontecido ainda, e o equipamento que funcionava de modo impecável no laboratório da universidade se provou lamentavelmente delicado e instável no campo. Quanto tempo mais? Disse Grant. Já resolvemos, Alan. Não está ruim? Grant foi olhar a tela do computador. Viu o esqueleto completo traçado em amarelo forte. Era de fato um espécime jovem. A característica mais proeminente do Velociraptor, a garra de um dedo só, que em um animal adulto era uma arma curva de 15 centímetros, capaz de rasgar sua presa, era nesse filhote do tamanho de um espinho de roseira. Na tela mal era visível. De qualquer forma, o Velociraptor era um dinossauro leve, um animal de ossos tão delicados quanto um pássaro, e presumivelmente tão inteligente quanto um. Aqui o esqueleto parecia em perfeita ordem, exceto pela cabeça e o pescoço inclinados para trás na direção do traseiro.
Essa flexão do pescoço era tão comum em fósseis que alguns cientistas formularam uma teoria para explicá-la, sugerindo que os dinossauros teriam se extinguido por envenenamento por alcaloides desenvolvidos nas plantas. O pescoço curvado supostamente revelava os estertores de morte dos dinossauros. Grant havia finalmente posto um fim nessa teoria, demonstrando que muitas espécies de pássaros e répteis passavam por uma contração pós-mortem dos ligamentos posteriores do pescoço, o que flexionava a cabeça para trás de um modo bastante característico. Não tinha nenhuma relação com a causa da morte, mas sim com a forma como a carcaça secava ao sol. Grant percebeu que esse esqueleto em especial também tinha sofrido uma torção lateral, de modo que a perna e o pé direitos estavam erguidos acima da espinha dorsal. Ele parece meio distorcido, disse um dos rapazes, mas não acho que seja o computador. Não, disse Grant. Foi só o tempo. Muito, muito tempo. Grant sabia que as pessoas não conseguiam imaginar o tempo geológico. A vida humana era vivida em uma escala totalmente diferente. Uma maçã escurecia em poucos minutos. Prataria enegrecia em poucos dias. Uma pilha de compostagem se decompunha em uma estação. Uma criança crescia em uma década. Nenhuma dessas experiências humanas cotidianas preparava as pessoas para imaginar o significado de 80 milhões de anos. A extensão de tempo que havia transcorrido desde que esse animalzinho morrera. Na sala de aula, Grant tentara diferentes comparações. Se você imaginasse o tempo de vida humano de 60 anos comprimido em um dia, então 80 milhões de anos ainda seriam 3.652 anos. Mais velho do que as pirâmides. O Velociraptor estava morto havia muito tempo. Não parece muito aterrorizante, disse um dos jovens. Ele não era, disse Grant. Pelo menos não até crescer. Esse bebê provavelmente foi um carniceiro, alimentando-se de carcaças mortas pelos adultos, depois de os grandes animais se fartarem e deitarem-se ao sol para se aquecer. Carnívoros podiam comer até 25% do peso de seu corpo em uma única refeição, e isso os deixava sonolentos depois. Os pequenos tremeriam e tropeçariam nos corpos indulgentes e sonolentos dos adultos, arrancando mordidinhas do animal morto. Os bebês provavelmente eram bichinhos fofos. Mas um Velociraptor adulto era algo completamente diferente. Comparando-se por tamanho, o Velociraptor era o dinossauro mais voraz que já havia vivido. Embora relativamente pequenos, com cerca de 90 quilos, o tamanho de um leopardo. Os velociraptores eram rápidos, inteligentes e violentos, capazes de atacar com mandíbulas afiadas, antebraços munidos de garras poderosas e a garra solitária e devastadora nos pés. Velociraptores caçavam em bandos, e Grant achava que aquilo devia ser uma visão impressionante. Uma dúzia desses animais correndo a toda velocidade, saltando nas costas de um dinossauro muito maior, rasgando o pescoço e golpeando as costelas e a barriga. Não temos mais tempo, disse Ellie, trazendo-o de volta. Grant deu instruções para a trincheira. Pela imagem do computador, eles sabiam que o esqueleto repousava em uma área relativamente pequena. Uma valeta ao redor de um quadrado de 2 metros seria suficiente. Enquanto isso, Ellie prendeu a lona que cobria a lateral da encosta. Grant ajudou a afirmar as últimas estacas. Como o bebê morreu? Perguntou um dos jovens. Duvido que consigamos descobrir, respondeu Grant. A taxa de mortalidade de bebês no mundo selvagem é alta. Nos parques africanos, ela chega a 70% entre alguns carnívoros. Pode ter sido qualquer coisa. Doença, separação do grupo, qualquer coisa. Sabemos que esses animais caçavam em bandos, mas não sabemos nada sobre seu comportamento social em um grupo. Os estudantes assentiram. Todos tinham estudado o comportamento animal e sabiam, por exemplo, que quando um novo macho assume a liderança de um grupo, a primeira coisa que faz é matar todos os filhotes. A razão aparentemente era genética.
O macho evoluiu para disseminar seus genes tanto quanto possível, e ao matar os filhotes, ele fazia todas as fêmeas entrarem no cio para poderem prenhá-las. Isso também evitava que as fêmeas desperdiçassem seu tempo nutrindo a cria de outro macho. Talvez o bando de caça dos velociraptores também fosse governado por um macho dominante. Eles sabiam tão pouco sobre os dinossauros, pensou Grant. Depois de 150 anos de pesquisa e escavação no mundo todo, ainda não sabiam quase nada sobre como os dinossauros tinham realmente sido. Temos que ir, disse ele, se pretendemos chegar em Shoro às 5.